Em ação, pra frente Brasil, do meu coração, todos juntos. Ainda lembro. Salve a seleção. Além Cidade. Aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve. Além Cidade. Ainda lembro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade AM. Está no ar o seu programa Ainda Lembro. Programa Ainda Lembro pela sua cidade AM 860, do Grupo Cidade de Comunicação, que tem na direção geral Nelson Oliveira e na direção de rádio e jornalismo Flávio Moreira. Não há como dimensionar a minha alegria e satisfação por esse convidado muito especial que se encontra aqui no estúdio. Ayrton Fontinelli, na minha opinião e na de muita gente, é o maior pesquisador do mundo sobre a seleção brasileira. Então, pelas palavras e pelo conhecimento de Ayrton Fontinelli, o Ainda Lembro de hoje vai falar sobre a história do Brasil nas Copas do Mundo. E é claro, muitas curiosidades sobre a seleção brasileira, na palavra, no conhecimento, na simpatia desse pesquisador que se encontra aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Ayrton Fontinelli. O meu bom dia. Bom dia, grande radialista, vitorioso, jovem radialista, Roberto. Muito obrigado. Osório. E uma honra voltar aqui aos microfones da Rádio Cidade, essa vitoriosa emissora, que eu aqui quando acompanhava há muitos anos com saudade, o meu querido amigo Carlos Alberto, que tinha um programa de músicas do passado. Era um programa coqueluche da época, é o novo, né? No início pelo horário de 5 horas da manhã, mas ele está lá no pedestal superior, a exemplo do que tomamos, que hoje nos solidarizamos com a família e os amigos do grande cidadão Messias Pontes, né? É lamentável. Enviamos à família os nossos sentimentos. Ayrton, primeiramente abraçar aqui, você já causou literalmente um frisson, audiência interestadual com a nossa amiga Marília Cardoso lá em Teresina, e audiência inclusive na Alemanha, com minha amiga Mônica Hartmann e grandes amigos da turma de 83, Messia, Márcio, Edson. Então, quer dizer, graças a Deus e ao esforço da gente aqui, o programa já está tendo uma boa aceitação. Ayrton, na sua opinião, a magia da seleção brasileira, ela diminuiu, ela foi ofuscada por algum ou por alguns fatos, ou o Brasil vai ser sempre Brasil? Primeiro, a nossa saudação a esses importantes ouvintes de Além-Mar, né? E dizer que o Brasil atingiu seu apogeu quando conquistou o seu tricampeonato em 70, lá no México, conquistando em definitivo o troféu Júlio Rimet. Posteriormente houve uma queda, passamos mais de 20 anos, 24 anos, quando recuperamos com o quarto título, a hegemonia do futebol lá nos Estados Unidos, e lá estávamos também. Houve novamente um decréscimo, para finalmente, em 2002, com o Filipão, que hoje dirige a seleção na segunda fase dele, na carreira dele, e com esperanças, né? Aí o Brasil recuperou, conquistou o quinto título em 2002. Aí houve uma nova queda, inclusive
Depois de 2002 perdemos em 2006, inclusive ficamos no 5º lugar. Em 2010 estavam com um caminho aberto para conquistar o 6º título com o Dunga, mas na última partida, ou seja, do Brasil na semifinal, perdemos de 2-1 da Holanda, num jogo um pouco nervoso, no qual tivemos Felipe Melo expulso. Aliás, o 11º jogador brasileiro a ser expulso na Copa do Mundo, na 19, Copa que o Brasil participa, que é o único país a participar de todo o certame promovido pela FIFA desde 1930. Aí houve uma queda e agora houve uma tentativa de recuperação na fase do Mano, com altos e baixos. Até que fizemos uma descolorida passagem na Copa América, na qual nós temos 8 títulos e os maiores campeões são os platinos, o do Rio da Prata, o Uruguai com 15 títulos, a Argentina com 14 e o Brasil. E houve um fracasso, inclusive, num jogo lá foi deplorável, quando o Brasil desperdiçou 4 penalidades máximas no jogo com o Paraguai, né? Aí o Mano tentou melhorar o time, mas com altos e baixos. Até que foi a troca do bastão. Luiz Felipe Scolari assume pela segunda vez, depois da campanha de 2002, praticamente com quase toda a sua equipe, Paixão, Murtosa, e agora, em vez de Antônio Lopes de 2002, está assessorado muito bem por Carlos Alberto Parreira. No início não foi muito feliz, porque ele começou com a derrota com a Inglaterra, depois uma série de empates, para finalmente o time se organizar e conquistar pela 4ª vez a Copa das Confederações, inclusive com o jogo aqui em Fortaleza, que diz até que esse jogo, a torcida inflamada, com o canto do hino nacional, aqui dizem até que foi aqui onde o Brasil teve o maior apoio e voltou aquela alegria, aquela esperança dos anos 70, né? Estamos acompanhando o trabalho do Filipão, temos aqui toda a síntese dos dados dele. Na oportunidade poderemos passar para o nosso amigo Roberto. Ayrton, o Brasil chegou à sua primeira final no Maracanã, absolutamente lotado, em 1950. O Brasil esteve perto de uma final antes dessa data, ou 50 seria o início do Brasil disputando títulos? Não, o Brasil anteriormente a 50, o Brasil participou da primeira Copa do Mundo, que foi no Uruguai, em 1930, lá em Montevidéu. Lá nós perdemos para a ex-Iugoslávia por 2-1, com o primeiro gol marcado da sua artilharia, o Preguinho, filho da famoso escritor Coelho Neto. E depois ganhamos, já estávamos desclassificados para a Bolívia, ganhamos de 4-0. Veio a Copa de 1938 que nos marcou, porque antes nós nem acompanhávamos futebol, ainda era garoto de 11 anos, e passamos a acompanhar a partir da Copa de 1938. Inclusive, nunca esquecemos a data de 5 de junho de 1938, lá em Estrasburgo, na França, quando o Brasil, num jogo dramático, ganhou da Polônia de 6-5, com uma fase regulamentar 4-4 e numa prorrogação. Nesse jogo marcou a presença inovidável, inesquecível de Leônidas da Silva, Diamante Negro, marcando 3 gols. Mas do lado contrário dos polacos, ou poloneses, tivemos um jogador extraordinário. Aliás, o jogador que marcou mais gol contra o Brasil, incluindo a prorrogação. O Ernesto Ilomovski, desse jogo ele marcou 4 gols. Então o Brasil estava iniciando uma excelente campanha. No jogo seguinte, um jogo difícil, nós empatamos com a ex-Tchecoslováquia, hoje dividida em Tchecoslováquia e Eslováquia, né? Empatamos de 1-1 no jogo que nós tivemos os 2 primeiros jogadores dos 11 expulsos em todas as Copas. Zezé Procópio, médio direito, e um zagueiro Machado. Mas empatamos. E viemos, houve prorrogação, mas terminou 1-1. E veio o outro jogo, na qual ganhamos de 2-1. Mas nesse jogo, infelizmente, o Leônidas da Silva, o nosso maior craque, o Diamante Negro, se contundiu. Quando veio o jogo com a Itália, então os italianos, que eram também um dos favoritos, eram os que tinham o privilégio de se deslocar do território francês de avião. Toda ali as viagens era de trem, era feito mais de 90% de trem. E num jogo
que nós estávamos desfalcados do Leão e nós perdemos 2-1. Lembramos até das escalas, mas acho que o meu amigo Roberto não vai querer que eu vá citar as 2 escalas que nós temos, somente da Itália, né? Até que vemos o jogo final e ficamos no 3º lugar. O 3º lugar, ganhando de 4-2 da Suécia. Aí o futebol despertou, criou muitos loucos pelo futebol. Aquele micróbio do futebol empregou, inclusive eu fui incluído dentre esses torcedores, porque antes eu não acompanhava nem futebol, repito, né? Foi a partir daí que comecei a organizar meus álbuns e fazendo minhas pequenas iniciando minhas colaborações. Ayrton, você recebe agora um abraço e a homenagem de Belchior Moreira Conrado, meu grande amigo, colega de colégio cearense. Obrigado. E irmão do nosso querido Dr. Hussein, dizendo que nós aqui no programa estamos com a maior autoridade do mundo em seleção brasileira. Aliás, ele falou no colégio cearense, me traz um momento de nostalgia, porque lá me serviu de base nos meus estudos e mais adiante. Que maravilha, Ayrton. Agora ter passado só 2 anos, 42 e 40. Minha mãe, ela é sobrinha do Monsenhor Kinderé, um dos fundadores do Colégio Cearense. Nunca esqueci. E lá eu fiz todo o meu curso e fiz grandes amigos para os quais eu mando um abraço. Tem aqui ainda um bem vivo, colega da turma do 3º ano, que depois fomos para o Lourenço Filho, o doutor Adolfo Quixadá Neto, que é um memorialista, né? Que beleza. Agora mandou um abraço aqui. À vontade. De saudade ao Monsenhor Kinderé, que foi nosso vizinho na Barão de Branco, a família Kinderé. Que beleza. Inicialmente nós moramos em Fortaleza, onde hoje é o prédio do Banco do Brasil. Que bom, que bom. Ayrton, a Copa de 50 marcou o Brasil decididamente como um candidato ao título. Marcou exibições da seleção brasileira notáveis. Mas foi marcada, não digo por uma tragédia, mas por um revés que nenhum brasileiro contava naquela final contra o Uruguai, quando o Brasil jogava pelo empate e sofreu a virada de 2-1. Como é que Ayrton Fontinelli viu aquela nossa primeira grande derrota, mesmo sendo um momento de grande emoção? Infelizmente, naquela época, ainda as imagens da televisão não chegavam aqui, só chegaram a partir de 70, em preto e branco, né? Mas, como acompanhava muito futebol, e na época já iniciava nossa colaboração na imprensa a partir de 1947, no jornalzinho semanário, o Gol, a convite do inovidável, inesquecível, Blanchard Girão. Recordo até que estavam engajados na campanha para a construção do Maracanã. Um garoto lá de Fortaleza fez uma crônica no dia 15 de setembro de 1947, sob o título Brasil precisa de estádio. Engajar na campanha, que tinham os grandes nomes como Mário Filho, Geraldo Romualdo da Silva, lendário e saudoso escritor, jornalista, e quem não esquece, o grande Ari Barroso, que lutou muito na Câmara de Vereadores para ser aprovado. Finalmente foi sancionado e foi iniciado com 2 anos antes, a partir de 48 até 50, a conclusão. Aí, tem aquela agora, final. Sob a Copa, nós estávamos todos naquela vaidade e otimista. Os jogos sendo no Brasil, como aconteceram, aliás, a Copa de 50 só teve 22 jogos. 8 jogos no Rio, 6 em São Paulo, 3 em Belo Horizonte, 2 no Curitiba e 2 em Porto Alegre e 1 em Recife. E estávamos todos otimistas, mas acontece, era um verdadeiro aviso aos navegantes. Menos de 2 meses, o Brasil tinha disputado o troféu Copa Rio Branco com o Uruguai em nosso território. Isso em maio. E na primeira partida em São Paulo perdemos de 4-3. E fomos ganhar a duras penas no Rio de Janeiro, no campo de São Januário, porque o Maracanã só seria, futebolisticamente falando, só seria inaugurado em 17 de junho, com um jogo entre cariocas e paulistas, seleções de nós, os paulistas ganharam 3-1. E os 2 jogos com os uruguaios ganham a duras penas, 3-2 e 1-0. Aliás, o gol de 1-0 foi até pelo artilheiro da Copa, o grande Ademir, o Queixada, o pernambucano, aquele que um dia o Gentil Cardoso disse: dei-me
Ademir, isso em 1946, o Getúlio Cardoso. Dei-me a Ademir que eu lhe daria o título e o Fluminense foi campeão de 46. Mas voltando à Copa de 50, havia essa peça. Mas para aquele mais atento, estava lembrado desses dois jogos. Mas o campeonato teve uma disposição, uma organização diferente das demais. Inicialmente eram divididos 4 grupos. E o Uruguai já começou com sorte. Pegou só um adversário, o mais fraco, um dos mais fracos, a Bolívia. E nessa parte preliminar, essa primeira fase, enquanto o Brasil enfrentava 3 adversários, a Espanha também 3, o Uruguai apenas Bolívia, e deu de 8-0. Era um aviso aos navegantes. Aí viemos para a fase final, o turno final, constituído apenas de... Eram turnos todos jogando entre si, entre Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. Uruguai havia. Então o Brasil iniciou muito bem. Começamos dando a nossa maior goleada em todos os tempos da Copa do Mundo. Lá no Maracanã. Deu de 7-1 na Suécia. Enquanto lá em São Paulo, o Uruguai tinha dificuldade de empatar com a Espanha. Foi 2-2 e no primeiro tempo terminou com a Espanha ganhando. Mas eles empataram. Na segunda rodada, era concomitante. Enquanto tinha um jogo no Rio, tinha em São Paulo. Na segunda rodada, o Brasil foi para São Paulo, lá para o Pacaembu. Aí já começou a dar um sinal, um pequeno tropeço. Empatamos com a Suíça de 2-2. Isso aqui já era um aviso, né? Antes da fase, né? Enquanto o Uruguai tinha também dificuldade na fase inicial. Eu quero até corrigir aqui. Essa parte aqui foi da parte inicial, que o Brasil quase não chegava à fase final dividido com as 4. Porque o Brasil tinha ganho inicialmente do México 4-0, depois empatou em São Paulo com a Suíça por 2-2 e com a Iugoslávia, a ex-Iugoslávia. Nós não podíamos nem empatar, porque a Iugoslávia ia com 2 vitórias. E o Brasil finalmente ganhou quando despontou o Zizinho. Aliás, esse jogo da Iugoslávia, antes de chegar à fase nova, me retroagindo, eles têm um fato inusitado na Copa do Mundo. O jogo foi iniciado com a Iugoslávia, que levava vantagem de 1 ponto sobre o Brasil, porque tinha ganho 2 jogos e o Brasil tinha ganho empatado o outro, o Brasil não podia nem empatar. O maior jogador dele, o meia Mítica, ao adentrar o gramado do Maracanã, bateu a testa no portão, na saída do túnel. E o juiz do país de Gales, Griffith, aí nos lembrando, ele não permitiu que a Iugoslávia ficasse esperando que o Mítica se recuperasse. Então o jogo começou, um Brasil com 11 jogadores, isso é uma curiosidade, e a Iugoslávia, a ex-Iugoslávia com 10. Quando o Mítica entrou em campo, o Brasil ia ganhar de 1-0. Agora vamos retornar ao turno final, congregando, repetindo, Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. Então, enquanto o Brasil, no primeiro jogo, ganhava de 7-1 da Suécia, a maior goleada da sua história, de todas as 19 Copas, a Espanha empatava com o Uruguai empatava com a Espanha, né? A segunda rodada, o Brasil, então, fez uma espetacular goleada ao toque das touradas de Madrid, de João do Barro, né? Cantando sobre... O Brasil deu de 6-1 na Espanha. Enquanto lá em São Paulo, o Uruguai só ganhava da Suécia de 3-2, inclusive perdendo no primeiro tempo. E veio então a semana da decisão, praticamente, que era um turno, era por pontos ganhos e perdidos, né? Uhum. O Brasil estava com grande vantagem. Enquanto o Brasil trazia 2 vitórias, o Uruguai uma vitória e um empate. Então isso colocou o Brasil na condição de finalista pelo empate, não é isso? Exatamente. E ele fez 1-0. Não, era um turno, não tinha negócio de finalista, não. Tô entendendo. Adversário era um turno Tô entendendo. Era como um campeonato normal. Não Tô entendendo. Não era por diferente de ponto. Agora o Brasil jogava pelo empate. Enquanto em São Paulo, Suécia e Espanha
lutava lá praticamente pelo terceiro lugar, né? E lá ganho pela Espanha por 3-1 na mesma hora, em Pacaembu. Lá no Rio era a decisão mesmo, porque o Brasil podia até empatar. E o Brasil poderia ser apontado como favorito? O Brasil era absoluto favorito com essas goleadas homéricas. Todo mundo já estava... Inclusive, corre rumores até que tinha sido preparado um jornal considerando o Brasil como campeão do mundo. Agora, acontece um fato que muitos jovens desportistas talvez não se lembrem. O Brasil estava muito bem concentrado numa região próxima do Rio, região serrana, chamado Joá. Lá, pois não. Uma tranquilidade. E, enquanto isso, foram transferidos na semana da decisão para a dependência de São Januário, do estádio do Vasco da Gama. E aí o Vasco criou uma fama de pé frio, não foi? Não foi o Vasco, não teve culpa não. Era a presença dos políticos, a época política, e os políticos não deixavam os homens almoçar nem descansarem. Meu Deus, quer dizer, isso é antigo, né? Né? Essas coisas são antigas. Então no dia do jogo, antes do jogo, às 11 horas, o Flávio Costa pegou um ônibus e levou os jogadores para o Maracanã. E eles ficaram lá nas vestiárias do Maracanã. Mas não estava muito tranquilo não, devido a esses rebuliços que tinham acontecido. Se ele tivesse ficado lá no Joá, ter chegado só na hora do jogo, talvez tenha influído. O Ainda Lembro, com Ayrton Fontinelli. Você pode enviar perguntas pelo 9217-1979 ou pelo grupo do programa Ainda Lembro no Facebook. Mandar aqui um beijo para minha esposa Morgana, um abraço para as minhas filhas Isabela e Elisa. Abraçar aqui meus amigos que estão enviando perguntas, como o Sampaio Filho, como a Silvana. Muito obrigado, gente, pela audiência. E então, Ayrton, veio a virada e veio o revés. Começou o jogo equilibrado, o Brasil terminou o primeiro tempo 0-0, até aí o Brasil em 3 momentos na partida foi campeão do mundo. Quando começou a partida, quando terminou o primeiro tempo estava 0-0, o Brasil seria campeão com empate. E logo aos 2 minutos, um lançamento de Ademir para Frias, que chutou cruzado e a bola entrou no gol do grande Márcio. Quer dizer que a virada aconteceu no segundo tempo, após o Brasil abrir o placar no segundo tempo. Abriu 2 minutos, através de Frias, recebendo uma bola na direita e chutou cruzado e ela entrou. Mas a partir daí, o Obdúlio Varela pegou a bola, o grande capitão, é o Obdúlio Varela, carregou, incitando todos a lutarem, vamos lutar, até que aos 20 minutos, numa jogada que sempre ocorria pela direita, troca de passe entre Júlio Pérez, meia direita, naquele tempo se chamava meia direita, e na ponta direita Didia. O Didio é o grande ponteiro, ele correu na direita, sempre se desvencilhando de Bigode. A respeito de Bigode, diz até que ele não jogou aquele tempo que ele dava de carrinho e batia forte, que teria havido uma recomendação do Flávio Costa, saudoso treinador, que tivemos até o privilégio de manter contato ao vivo em Campina Grande, em 1982, quando eles foram homenageados, os vice-campeões, que no Brasil só se homenageia quem ganha, quem perde não é homenageado, mas eles foram e eu estava lá. E então ele teria dado maior cuidado, maior disciplina, mas pela direita, o Gídia, o ponta direita, sempre estava levando vantagem. Até que aos 31 minutos, mais ou menos aos 31, ele cruzou e o Schiaffino, meio esquerda, fabuloso Schiaffino, emendou alto e empatou a partida. Tudo bem, até aí o Brasil ainda era campeão. Houve certamente um pequeno desequilíbrio no time, o time não estava acertando, e até que numa jogada, aliás, o Dídia, por incrível que pareça, chamado Carrasco do Maracanã, sim, do Maracanazo, como os lugares chamam, ele deu só um chute a gol. Foi exatamente quando ele trocou bola com Júlio Pérez, recebeu na direita, adentrou a grande área, já quase na pequena área, ele chutou ainda levantando até, a gente vê nas filmagens na televisão ou nos filmes, a poeira levantando o gramado, quase na entrada da pequena área, pelo lado direito dele. Enquanto isso, o Barbosa, o grande Barbosa, não vamos condená-lo, sim, ele estava posicionado, mas
Ele foi pegar no contrapé, porque ele se lembrava muito bem do cruzamento dele para o esquerdo, ele que estou alto. Então ele estava mais virado para a direita. Estava mais, embora junto à trave esquerda. E quando houve o chute, ele estava deslocado um pouco. Foi pegar no chamado contrapé. Contrapé. A bola passou entre ele e a trave esquerda. Até que... Agora eu relendo declarações, depoimento dos 11 jogadores, depois de uma publicação especial. O Chico conta. O Chico, ponta esquerda. Sim. Aliás, o Vasco deu 8 jogadores na Copa de 50. O Chico viu uma jogada, estava 2-1, quando o Friaça pegou uma bola parecida com o primeiro gol. Ele até levantou a mão. Aí ele cruzou. Ele estava do lado da trave direita do Márcio. E o Márcio estava junto à trave. E ele, embora fosse ponto esquerdo, ele declarava nessa publicação que ele chutava mais com o pé direito. Então ele estava pronto, tinha absoluta certeza que ia empatar já nos últimos minutos. Mas na trajetória da bola lançada por Friaça, o grande Ademir, que foi o artilheiro, pegou a bola, tomou a bola, mas chutou para fora. Ayrton, dos títulos mundiais de 58, 62, 70, 94 e 2002, qual para você o mais importante, qual merece o seu destaque? Pela importância de 70, porque ganhamos em definitivo a Taça Júlio Rimet. Mas de importância maior, de empolgação, que abriu a esperança do Brasil recuperar a hegemonia do futebol mundial, foi de 58, da qual, inclusive, quando eu formo a seleção do Brasil de todos os tempos... De todos os tempos. Eu incluo mais jogador da seleção de 58. De 58. A prova, se quiser, é a minha seleção de todos os tempos. Pois não. É o Gilmar, 58 e 62. Djalma Santos, que entrou já para a última partida de 58, mas foi também de 62. Sim. Domingo da Guia, que não ganhou a Copa do Mundo, o mestre da Guia, mas foi um extraordinário jogador, o maior zagueiro do Brasil de todos os tempos. E no meio, jogou só a Copa de 38. E no meio, embora podia ser o Orlando Peçanha, colocamos Fausto Santos, o nosso craque que figurou na seleção de 1930. E na lateral esquerda, outro Santos, a seleção, Nilton Santos. A seleção com tantos Santos, não podia perder, né? O meio do campo formaríamos com Zito, campeão 58 e 62, Didi, o mestre Didi, campeão 58 e 68, e Zizinho, para mim, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E o ataque seria formado por Garrincha, o maior craque de 62, que despontou em 58, Leônidas da Silva, artilheiro da Copa de 50, com 7 gols, artilheiro da Copa de 38, corrijo. E na ponta esquerda, ou no meio, não podíamos colocar senão Pelé, o nosso maior craque de todos os tempos. Né? O maior craque de todos os tempos. Agora tem uma disputazinha aí, muito particular. Aliás, o Flávio Costa dizia, o Zizinho não é melhor nem pior do que o Pelé. E tivemos o privilégio de recebê-lo, o Zizinho, na nossa residência, na Sala João Saldanha, 2 vezes. 1998 e 2001, aí acompanhado do grande presidente da FIFA, nosso brasileiro João Avelange, que nos honrou com a soberania. Lá nós recebemos já 6 campeões do mundo, desde o Bellini, do Dunga, Didi, Jairzinho, Jorginho. Que beleza. 6 campeões. Jameson Santos, que inaugurou a nossa sala João Saldanha. Jameson Páscoa comandando a nossa máquina de som. Nós vamos para um break musical de 1 minuto e retornamos. Eita, esquadrão de ouro, é bom samba.
De volta com o seu Ainda Lembro, falando sobre a seleção brasileira nas Copas e sobre a história da seleção brasileira. A seleção de todos os tempos já está escalada aqui pelo nosso querido Ayrton Fontinelli, com o goleiro Gilmar, Djalma Santos, Domingos da Guia, Fausto Santos, Nilton Santos, Zito, Didi, Zizinho, Garrincha, Leônidas e Pelé. Então essa é a seleção de todos os tempos. Ayrton, o jogo mais emocionante da seleção brasileira que você teve a oportunidade de ver, ao vivo ou pela televisão? Eu ia até dizer que era um jogo que eu tinha começado a gostar de futebol, mas isso aí não foi ao vivo, foi pelo rádio. Nós só vamos passar a ter privilégio de assistir televisão, como nós dissemos no início, em 1970. Foi a primeira foi em 38, que foi Brasil 6, Polônia 5, o jogo foi decidido na prorrogação, um jogo incrível. Mas, ao vivo, não é nem da Copa do Mundo. Poderiam dizer que foi a Copa do Mundo de 1994, a única que estivemos fisicamente presentes, assistindo todos os 7 jogos do Brasil. E não sendo Copa do Mundo, jogo da seleção brasileira. Foi um jogo em 1989, quando inclusive tínhamos lançado o nosso segundo livro, Brasil na Copa da América, inclusive foi o livro oficial do certame, figura nos anais da Conmebol. Foi a decisão da Copa América de 1989. Não vamos considerar a revanche de 50, nunca haverá. Só haverá uma revanche quando houver uma Copa do Mundo no Brasil e a final seja Brasil. É verdade. É verdade. Ou então seja Montevidéu. Cada jogo tem sua história, né? Cada história. Então foi a decisão da Copa América, antigo campeonato sul-americano, o certame mais antigo, criado em 1916, na qual o Uruguai tem 15 títulos, a Argentina tem 14 e o Brasil 8. Nesse jogo, estava lá no Maracanã, quando o Brasil ganhou de 2-0 do Uruguai. E agora, não, 1-0 Gol do Romário. Gol de Romário. Mas eu poderia acrescentar, por incrível que pareça, também ao vivo, foi em 1993. Nós estávamos lá no Maracanã, quando o Brasil classificou-se para a Copa do Mundo, com 2 gols de Romário. Na Copa América em 89, o Brasil ganhou de 1-0, gol de Romário. Mas esse outro aí foi mais sensacional, que conseguiu uma vaga para disputar. Ayrton, a seleção de 70 seria a melhor seleção campeã do mundo? Não, eu aprecio muito a seleção de 70. Pois não. Inclusive ela tem um grande mérito de ter conquistado a taça Jules Rimet, que infelizmente depois foi roubada, né? É verdade que foi trocada, mas tem um grande amigo meu que diz, deram outra taça, 2 empresas internacionais, doaram ao Brasil a taça Jules Rimet. Mas ela meio que o camarada perdeu um filho e você apresentar um jovem para substituir seu filho. Estou entendendo. Agora, a Copa de 58 foi a Copa que teve a maior empolgação também, porque era o primeiro título, e de cuja formação temos 7 jogadores na nossa seleção de todos os tempos. Né? Da seleção de 58. Tem Gilmar, Djalma Santos, né? Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha e Pelé. Falando em Garrincha, Ayrton, há quem diga que ele ganhou a Copa de 62 sozinho. Teria sido? Não, ele teve grande mérito. Vamos dar 60% para ele. Porque o Garrincha ele era um jogador previsível, mas ninguém conseguia marcar. Todo mundo sabia o que ele ia fazer. Exatamente. Mas ninguém conseguia parar o homem. Quando ele estreou em Copa do Mundo, foi em 58, contra a União Soviética, ele desbaratou toda a defesa soviética. Naquela época era a União Soviética, depois seria a Rússia. E ali foi o despontar. Ali está indo da casca do ovo como o Pelé. Agora em 62, o Pelé na segunda partida teve uma distensão, né? Sim. Depois de dar um chute que acertou na trave. Estava fora da Copa. Ficou fazendo só número e não mais participou. Entrou na terceira partida Amarildo, o grande herói daquela jogo contra a Espanha, que nós estávamos perdendo até os 26 minutos do segundo tempo. E o Amarildo fez 2 gols, né? Inclusive um lançamento de Garrincha. Mas o Garrincha foi o homem que tomou conta, fez 2 gols maravilhosos contra o Chile, contra a Inglaterra. E mesmo com o Chile, ele foi um dos 11 jogadores brasileiros expulsos
depois de um jogo que ele teve com o Chile, que nós ganhamos de 4-2, ele fez 2 gols, ele teve um atrito com o chileno e foi expulso. Mas conseguiram que ele estivesse presente na final, um jogo difícil contra a Tchecoslováquia, né? A antiga Tchecoslováquia. Mas o Garrincha, para nós, foi o homem que foi o condutor da grande vitória, com ele, com outros jogadores presentes na seleção, que era a base praticamente de 58. Estava lá o Nilton Santos se despedindo do futebol, estava lá o Mauro Ramos de Oliveira, o grande capitão, Gilmar, tinha também o Zagallo, o Amarildo, o Zito, Didi, mas em 1962 o maior craque mesmo foi Garrincha. Embora 58 não vamos esquecer que foi a Copa do Didi, mestre de Ayrton, já aqui uma pergunta curiosa a respeito de camisa, e eu que sou colecionador também, depois eu vou trocar umas ideias contigo, você deve ter muitas. A camisa mais bonita do Brasil em todos os tempos, branca, amarela ou azul? Por incrível que pareça, a azul podia ser considerada, né? Foi a camisa da Copa que improvisaram a final com a Suécia. Essa camisa tem Na minha modesta opinião, é a branca. É. Daquele jogo centenário Brasil e Inglaterra. E França, do centenário Brasil. da FIFA, que eu consegui a réplica dessa camisa. Eu acho, gosto muito da cor amarela, mas na seleção brasileira, E a camisa branca eu acho a mais bonita. Né? E a azul acabou não prevalecendo. Mas... Isso, ficou mais conhecido como a Canarinho, né? É. Foi no final das contas, foi a mais decantada em verso e em prosa. Ayrton, algumas curiosidades sobre as seleções brasileiras ao longo dos tempos. Por exemplo, eu procurei ontem revisar quando você me chamou, porque não podemos guardar tudo em memória, né? Pois não. Podemos fazer uma pequena retrospectiva, né? Por exemplo, do lado negativo tivemos 3 jogadores desperdiçando pênalti, né? Que foi em 1934, o Valdemar de Brito, o descobridor de Pelé, que era o meia, em 34, lá no campeonato da Itália, ele desperdiçou um pênalti contra a Espanha. Dizem até, tem um folclore até, não sei, contra que Zamora foi assistir o treino, o goleiro, famoso goleiro da Espanha de 34. Ele foi assistir o treino da seleção e viu como era batido o pênalti. E quando o Valdemar bateu, ele estava lá. Depois, em 38, o Pates perdeu um pênalti no jogo que o Brasil ganhou de 4-2 da Suécia, para finalmente, em 96, se não me engano. 86, Zico? Zico, né? Contra a França, 86. Contra a França. O Brasil tinha aberto o score, depois Platini empatou. E quando era no segundo tempo, Isso. um pênalti feito em branco, ele estava ainda muito frio. Ele tinha né? acabado de entrar, Tinha né? acabado de entrar. Ele desperdiçou esse pênalti. Agora tivemos... Você vê um grande cobrador de pênalti como o Zico, infelizmente, na hora que não podia perder, né? Zico, que praticamente quando ele ia para a bola, todo mundo dizia, é lona, né? E nessa Copa do Mundo, eu me lembro bem desse lance, 86, contra a França. O goleiro era até Bates, se eu não me engano, o goleiro da França. E fez essa defesa. Realmente eu me lembro desse lance, sim. O Brasil é o único país a disputar todas as Copas, né? 19 Copas, são 67 vitórias, 15 empates, 15 derrotas. Ayrton, o gol mais bonito da seleção brasileira que você tenha visto? Pergunta difícil, né? Porque Muitos gols bonitos, de né? recordar. Um dos gols que nós mencionamos também na televisão foi o gol de Jairzinho, por causa da jogada do Tostão, que depois tivemos um relacionamento. Sei sim, me lembro desse gol. Ele driblou 3 vezes os ingleses dentro da área, entregou o Pelé e o Pelé escorregou para o Jairzinho. Mas também poderiam considerar o gol do Pelé em 1970, primeiro gol na decisão com a Itália. Sei. Um cruzamento. A precisão na cabeçada, né? Cabeçada. A propósito de cabeçada, o Pelé era mero cabeceador. Ele cabeceava de olhos abertos, né? E contra a Inglaterra, o jogo que podemos dizer, em 1970,
com a Inglaterra foi a verdadeira decisão, porque a Inglaterra foi o adversário que nos deu mais trabalho. Nós ganhamos de 1-0, repetimos aquele gol, e ainda quando estava 0-0, o Jairzinho fez um cruzamento, o Pelé pulou quase dentro da pequena área, de cabeça, e o Banks desviou para escanteio. Fez aquela defesa fantástica, né? Considerada a maior defesa de todos os tempos. Agora tem algumas curiosidades aqui que podíamos dizer. Pois não. Por exemplo, sobre para os desportistas. Pois não. Como era a participação das seleções na Copa do Mundo. Inicialmente, por exemplo, a primeira Copa de 1930, que foi no Uruguai, que foi decidida e foi a Copa, que a Copa antes não existia futebol, disputa internacional, as Olimpíadas. Mas só depois da criação da FIFA, em 21 de maio de 1904, e quando em 1912 surgiu Júlio Rimet, embora prejudicado, até que chegou a Copa de 30. Aí na época de 30 era na base do convite. E estiveram presentes só 13, porque muitos países da Europa se negaram a participar, porque achavam a perda de tempo. Levava praticamente 30 dias de ida e de volta. Aliás, sobre esse deslocamento, em 34, o Brasil, quando viajou para lá, a Itália, na Copa que nós tiramos, pior colocação do Brasil, entre 16 países, ele tirou o 14º. O Leôncio dizia que, quando entrou em campo, o jogador ainda sentiu o balançar do navio. Agora, em 34, uma curiosidade, na Itália, na qual nós tivemos o primeiro brasileiro campeão do mundo, Anfiló Guarizio Filó, que jogou aqui no Paulistano, a Itália foi campeã em 34. Mas nessa Copa, até o país sede disputava as eliminatórias. Agora, a partir de 38 até 2002, tinha um lugar garantido. O país sede e o último campeão. Mas a partir de 2006, na Alemanha, essa vantagem de ter sido campeão foi cortada. Inclusive, o Brasil foi o primeiro campeão do mundo a disputar uma eliminatória. Inclusive, foi o melhor classificado da América do Sul. Agora, em número de países, de 1930 a 78, 16 países. De 82 a 94, 24. E de 1998 em diante, 32. Surgiu agora uma sugestão do grande craque, grande membro da UEFA, da FIFA, Michel Platini. Ele está sugerindo que, a partir da Copa, acho que é no Catar, em 2018, sejam 40 participantes. Mas já vimos já na imprensa, já o desportista que acompanha, a ter visto o pronunciamento do Blatter. Aliás, o Blatter é o 8º presidente da FIFA, que ele acha que vai vulgarizar. Sei. 40, diminui o ganho. Mas assim mesmo. Ayrton, a seleção de 82, a seleção de Zico, Sócrates, Falcão, dirigida por Tele Santana, ela se notabilizou por uma exibição de um excelente futebol, mas que infelizmente esbarrou numa semifinal contra também uma excelente seleção italiana e não foi campeã. Na sua opinião, Tele Santana conseguiu, com uma grande seleção, perder uma Copa do Mundo ou são coisas do futebol em relação àquela eliminação no Sarriá? Infelizmente, o grande Tele Santana, que rendemos homenagem a ele, aliás, em 2 Copas do Mundo seguidas, em 82 e 86, ele tirou o 5º lugar. Essa seleção de 82, muitos acham que foi considera até como da melhor seleção. Sim. Porque tinha astros famosos. Isso. Além do Zico, tinha um quarteto, o Falcão. Isso. O Falcão era considerado, se não tivesse sido campeão, o Falcão teria sido o craque da Copa, né? É verdade. E a Itália vinha na primeira fase, não vinha bem. Isso. Briga com a imprensa. Briga com a imprensa. Não é só a briga com a imprensa, é a classificação dela. Isso. Ganhou por diferença de pontos Camarões. Isso. Agora acontece que eles inflamados. A Itália cresce dentro da competição, né? É uma tradição da seleção italiana. Paulo Rossi, que eu também tive o privilégio de falar com ele aqui em Fortaleza, onde eu ia à Copa de 94, ele teve um passagem por Fortaleza. Pois não? Ele foi o herói. Ele vinha, inclusive, tinha acabado de cumprir uma penalidade. Uma penalidade por escândalo de manipulação de resultados, né? Da Totonel, era. Mas aquela seleção
era formado um quarteto fabuloso, com Sócrates, Zico, Falcão e Cerezo. Ayrton, a respeito da Copa de 2014, que o Brasil vai sediar pela segunda vez a partir, no caso, no próximo ano, né? Exato. Então, e vamos ter aqui 6 jogos aqui. a sua opinião sobre essa segunda Copa no Brasil e o que você espera em relação ao nosso estado, a nossa capital Fortaleza, que vai ser subsede, o que essa Copa pode trazer de benefícios, o legado que ela vai deixar? Temos visto já aí de público, né? Primeiro foi a conclusão do Castelão na sua 4ª grande reforma, né? A grande reforma do Castelão. Pois Essa não. já foi a primeira. Foi o primeiro. É verdade que tem alguns reparozinhos a ser corrigidos em torno da sua infraestrutura. Pois não. Mas há uma grande melhoria, inclusive estão esperando na parte de infraestrutura da cidade, a criação de viadutos que criam até problema, até a melhoria também dos hospitais, o aumento do turismo, a possibilidade de emprego permanente e também econômico, porque vem muita gente aí do exterior, uma grande, calculo mais de 500 mil pessoas, né, turistas, e haverá possibilidade de lucro econômico, né, nesse sentido. E Ayrton, a seleção de 2014, ela vai ser competitiva como foi na Copa das Confederações? Esperamos que seja, embora vai haver agora, depois desses 2 jogos próximos, dia 16 e 19, contra Honduras e Chile, que estão classificados na Copa do Mundo, são participantes da Copa, estão classificados, Honduras e Chile. Pois não. Vai ser um jogo em Boston e outro em Toronto, né? O Brasil deslumbrou todo mundo, parecia a seleção de 70 ou de 58, né? A vibração, inclusive a vitória inesperada, ninguém acreditava com a Espanha, a grande Espanha, que era o maior futebol, né, praticado, né? E que ainda consideramos um dos grandes favoritos, juntamente com a Argentina e a Alemanha, né, são nossos adversários. Agora, temos acompanhado a campanha do Filipão, ele está numa boa fase. Inicialmente ele começou, ele já fez 9 convocações, já chamou 54 jogadores e utilizou 44. E eu tenho mais ou menos os 23 ou 26 prováveis que vão ser chamados depois de março, né? Você já tem o seu palpite? Seria temos com os goleiros, o Júlio César está voltando depois de ter quebrado um dedo, né? Sim. O Júlio César nos dá esperança ainda, ele jogou muito bem na Copa. Tem o Diego Cavalieri. Sim. E o Jefferson, né? Agora, um candidato também à 3ª vaga é o Vitor do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Grande Agora, goleiro. laterais, estamos com os 2 favoritos, são Daniel Alves e Marcelo. E os reservas, o Maicon retornando, que aliás dessa seleção tem 7 que participaram da Copa de 2010. Depois podemos dizer. Tem o Maicon e o Maxwell, do Paris Saint-Germain, que está se destacando. E, aliás, o Marcelo, uma notícia última, né? Que o Marcelo se contundiu e não vai jogar essas 2 amistosos. Quem vai jogar é o Maxwell, ele não vai ter subido. Agora, os zagueiros, que vem se impondo desde o começo da segunda fase do Filipão, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante. Agora, o 4º zagueiro é uma incógnita. Há muitos candidatos. O Dedé, ex-Vasco, Cruzeiro. Tem agora esse menino que ele chamou agora Marquinhos, que é do PS, Paris Saint-Germain. Pois não. E tem também o Henrique do Palmeiras, são candidatos. Agora, meio de campo, ele conseguiu armar um bom meio de campo a partir do Oscar, né? E tem com Paulinho, Luiz Gustavo, Hernanes. Falo também sim, voltou o outro Lucas, né? O Lucas Silva não. Infelizmente o Lucas Silva teve uma queda. Desde que ele foi para o Paris Saint-Germain, não se ajustou. O meio de campo, repetindo, Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar, Hernanes e o Lucas Leiva, que é do Tottenham, da Inglaterra, né? Pois não. Agora na frente
tem uns candidatos. Favoritos 2 seriam, se ele tivesse voltado, Neymar e Fred. Aliás, o Neymar tem uma informação, ele participou das 9 convocações e dos 17 jogos com o Filipão agora na segunda fase, e é o artilheiro com 10 gols. Seria o Neymar, Fred, né? Vamos ver se ele se recupera. Jô, do Atlético Mineiro, o Bernardi. Bons jogadores. Uma seleção bem competitiva. Aí, qual o melhor treinador da seleção brasileira que você acompanhou? Aí tem de dar uma pensada. Você que conheceu o grande João Saldanha, né? Que para quem não sabe, foi quem armou a seleção de 70, né? Se antes de dar a resposta, meu querido amigo, Pois não. que eu tenho a satisfação e honrado de estar aqui nesse microfone, eu esqueci de colocar um homem que sempre está sendo chamado. É uma fera, Hulk. Ah, o Hulk. Agora, técnico, vamos lá. O primeiro técnico foi Pedro Carvalho, de 30. Em 34, Luiz Vinhais. Flávio Costa foi um bom técnico, mas teve aqueles seus pecados, né? Depois, Zezé Moreira, um extraordinário treinador. Tivemos Tele Santana, tivemos depois o Carlos Alberto Parreira. Inclusive o Carlos Alberto Parreira tem aqui uma curiosidade. O Milutinovic, que é um treinador inguslavo. Milutinovic. Ele vinha sendo o treinador com mais Copa do Mundo, 5. Isso. Ele foi batido pelo Parreira em 6 Copas. Essa última foi à frente da África do Sul pelo Brasil, ele foi 2 vezes, né? É verdade. Agora, ele foi campeão em 94 e em 2006 ele tirou o 5º lugar. Zagallo, como você considera Zagallo? Também o Zagallo, outro tem Zagallo. E vamos dar o seguinte, eu ainda sou a favor do Filipão. Ainda é a favor de Luiz Agora, Felipe não Scolari. esqueça, efetivamente, aqui uma homenagem de corpo ao grande João Saldanha, que uma parte está certo, o Zagallo foi o grande vitorioso em 1970. AM Cidade.